Vou pedir para a Ju novamente cantar Aclame ao Senhor. Só que vai ter um momento que a Ju vai parar e só quem vai cantar vai ser a noiva. Vai ser a igreja. Vai ser cada uma de vocês. Porque esse momento é o momento mais profético. É o momento que ele olha e fala: canta, canta minha noiva. Vamos lá? Aclame ao Senhor, toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Só vocês. Provoca ele. Vamos lá. Ele está aqui. Provoque ele, igreja. Deus, ele habita no meio dos louvores e vamos aplaudir a ele, que é digno de toda honra, que é digno de toda adoração, que é digno da nossa adoração, do nosso quebrantamento. É por conta dele que nós estamos aqui. É por conta dele que nós estamos aqui. Nós já entregamos os nossos bilhetes, nós já entramos, já passamos por algumas estações e agora nós vamos sentar na poltrona desse trem e vamos fazer uma viagem com o Espírito Santo. Vamos fazer uma viagem dentro da palavra do Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor. Nós vamos passar pela primeira estação. Essa primeira ministração é a primeira estação que nós vamos entrar. É a primeira jornada que nós vamos entrar. E nós fizemos as nossas malas para fazer essa viagem. E durante a divulgação dessa conferência, nós falamos que quando nós começamos a arrumar as nossas malas para fazer uma viagem, nem tudo que a gente quer levar de roupa, de produtos de beleza, nem tudo que a gente deseja levar cabe numa mala. Fica pesado, fica extra, não passa, o avião não libera, passa excede e nós temos que pagar por isso quando há excesso. Então, durante toda a divulgação, nós fomos falando que nessa jornada, o que é excesso precisa ficar. Então, se alguém veio para essa viagem com excesso, você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque nós sempre ministramos que quando nós, de segunda, terça, quarta, sexta-feira... Hoje é sexta-feira, vamos falar quinta-feira. Isso aqui, quando nós não estamos aqui, isso aqui é só uma plataforma. Mas porque nós estamos aqui, ele está aqui. Então isso aqui vira um altar. Então se você veio com bagagem extra nessa noite, você está no lugar certo. Porque você vai deixar hoje aqui nesse lugar. Amém? Então nós vamos fazer uma jornada. Nós estamos fazendo uma viagem. E eu quero começar falando sobre o povo hebreu. O povo hebreu, quando eles saem do Egito, Deus ele dá uma ordem para Moisés. Ele fala: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. Eu quero que você construa uma tenda do encontro. E por que Deus pede isso para Moisés? Porque o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo.
E eu quero te lembrar nessa noite que a palavra de Deus fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali Ele está. E eu quero te lembrar que Ele está aqui. Porque nós estamos em 1, 2, 5, 10 mil mulheres. E Ele está aqui. Por minha causa e por sua causa. Ele está aqui se manifestando. Então você aperte o seu cinto. Porque nós vamos entrar numa jornada. Aleluia. Eu quero que o Paulo coloque no telão o tabernáculo. Quando Deus dá uma ordem para Moisés, ele desenha o tabernáculo para Moisés. E o tabernáculo, ele tinha 3 ambientes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E além de 3 ambientes que Moisés recebe a instrução de Deus para fazer, Deus fala para ele que além dos 3 ambientes, precisa de utensílios. E o total desses utensílios são 7. E 7 simboliza na Bíblia perfeição de Deus. E nós servimos um Deus perfeito. Nós servimos um Deus que é cheio de totalidade. E esse Deus, Ele habita dentro de mim e de você. Pessoas e mulheres tão imperfeitas, mas existe um Espírito Santo que mesmo diante das nossas imperfeições, escolheu habitar dentro de nós. Aleluia. E aí está aqui o desenho. Esse é o tabernáculo, é a tenda do encontro que Deus pede para Moisés construir. E só quem podia entrar nessa tenda era os sacerdotes. As mulheres não podiam entrar nesse lugar. Então aqui é o átrio. E o primeiro utensílio do átrio é o altar de bronze, aonde se oferece os sacrifícios. Depois é a bacia de bronze. No lugar santo tem o candelabro de ouro. Depois o quarto utensílio é a mesa dos pães. O quinto utensílio é o altar do incenso. O terceiro ambiente é o santo dos santos. E o sexto utensílio é a arca da aliança. E o sétimo, o propiciatário. Pode tirar, Paulo. Mas nossa viagem começa agora. Você que está com Bíblia, ou você que está com iPad, ou que está com celular, você que deseja anotar, anote para você meditar na sua casa. Mas a nossa viagem, a nossa jornada começa em Êxodo 38:8. E nós vamos ler aqui também no telão, para ser mais rápido, porque eu quero logo entregar o microfone para a pastora Gerli, para ela tacar fogo no parquinho. Ô, Glória! Vem comigo, Ricardina! Vamos lá. Cadê, Paulo? Êxodo 38:8. Eu vou lendo para não perder tempo. As mulheres tiveram... Peraí, não é isso. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Essa é a palavra, essa é a viagem que nós vamos fazer agora nessa primeira ministração. Gente, na tenda do encontro, no tabernáculo que Deus pede para Moisés construir, para que ele possa habitar no meio do seu povo, o que existia? Existiam mulheres que ficavam na porta dessa tenda ministrando, servindo. Elas não ficavam na porta da tenda do encontro fazendo fofoca, se comparando. Elas não ficavam na tenda do encontro fazendo aquilo que não bate com os princípios da palavra do Senhor. Elas ficavam ali ministrando. Elas ficavam ali servindo. E eu tenho certeza que essas mulheres estão aqui. Porque quando eu cheguei tinha um monte de mulher. A porta estava fechada. E elas já estavam na porta com expectativa para ter um encontro com esse Deus vivo. Aleluia! E sabe o que é o mais especial que a gente acabou de ler? Que a bacia de bronze do tabernáculo. Então no átrio tinha o lugar do holocausto e tinha a bacia de bronze. E essa bacia de bronze
ela foi construída com os espelhos das mulheres que ficavam na porta da tenda do encontro, que ficavam na porta do tabernáculo. E, gente, hoje o nosso espelho é de vidro. Tem espelho hoje em dia que é até de acrílico. É algo extremamente acessível. Mas os espelhos dessas mulheres eram de bronze. Quando o povo é liberto do Egito, Deus, ele constrange o coração do povo do Egito para abençoar o povo hebreu quando eles estão sendo libertos. Então eles saíram com prata, com ouro, com bronze. E essas mulheres, durante muito tempo, elas foram escravas. Então, com certeza, esses espelhos de bronze fazia parte de algo que elas receberam das mulheres do Egito, dos seus senhores do Egito. E esse espelho de bronze, ele era muito polido. Ele era tão polido e isso fazia ele ficar mais valioso, mais precioso. Ele era tão polido para poder as pessoas se enxergarem, ver a sua imagem, ver o seu reflexo. Então elas não ofertaram qualquer coisa. Gente, nós amamos espelho. Nós somos mulheres. Qual é a mulher que não passa num espelho, que vai ali no banheiro e antes de entrar para dentro, né, realmente do banheiro, tem um espelho assim? Qual é a mulher que não dá uma olhadinha, não dá uma paradinha, não tira uma fotinho? Que hoje em dia a gente tem essas redes sociais, então a gente adora um espelho, adora uma fotinho. Então, mulher, imagina a mulher, ela entregar aquilo que tem a ver com a vaidade dela. E, gente, elas não entregaram um espelho de vidro. Elas entregaram joias preciosas. E assim como aquelas mulheres renunciaram lá em Êxodo seus espelhos, essa noite, nessa viagem, o Espírito Santo está perguntando para mim e para cada uma de vocês: o que nós vamos renunciar? O que vocês vão renunciar essa noite? Essa noite, essa viagem é uma viagem de entregas. Aleluia. Eu quero que o Paulo coloque aqui o significado de espelho. A gente já sabe, mas vamos ler. O espelho é o reflexo ou representação de algo ou alguém. O espelho é um instrumento de confronto interior. Ele serve tanto para inflar o ego, quanto para desarmá-lo por completo, dependendo da verdade de quem se posiciona diante dele. Quando eu penso em espelho, eu penso em vaidade. Que problema tem nós nos olharmos no espelho e nos sentirmos bonita? Não tem problema nenhum. O problema está quando há desequilíbrio. Quando há o desequilíbrio, isso é a armadilha. Quando há o desequilíbrio, há a idolatria. Mas nessa noite, eu tenho certeza que o Senhor está aqui para nos purificar e nos santificar de tudo aquilo que nos paralisa e nos sabota e nos impede de viver os sonhos e os propósitos dele nas nossas vidas, amém? Não é errado se olhar no espelho, se achar bonita, só que tudo que é excesso, aí a gente precisa sondar o nosso coração. Tudo que não... Gente, tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Passou disso, a gente já tem que chamar o Espírito Santo para ele sondar o nosso coração, para que a gente possa vigiar e perguntar: Senhor, eu estou idolatrando? Eu estou me idolatrando? Outra coisa que eu acredito que o espelho aponta. O espelho, ele aponta para reconhecimento. Sabe quando você olha no espelho e fala assim: meu Deus, meu botox venceu, vou ligar para Jana Borges. Sabe quando você olha no espelho e fala: meu Deus, meu cabelo está muito desalinhado. Sabe quando você olha no espelho e fala: meu Deus, eu estou cheia de cabelo branco. Sabe quando a gente olha no espelho e fala assim: meu Deus, eu estou cheia de celulite. Gente, não tem problema com isso. Isso é reconhecer. E o reconhecer é importante nas nossas vidas. Só que eu quero falar para vocês que agora eu não quero falar do reconhecimento da parte estética. O se reconhecer na frente do espelho exige de nós, sabe o quê? Coragem. Nós lemos, põe de novo, Paulo, aqui o significado de espelho.
O espelho é um instrumento de confronto interior. Ele serve tanto para inflar o ego, quanto para desarmá-lo por completo, dependendo da verdade de quem se posiciona diante dele. E eu tenho certeza que a mala que a gente trouxe para essa viagem é o nosso coração. E o que a gente trouxe foi um coração quebrantado. Não um coração inflado, não um coração de pedra. Mas se existe um coração inflado e um coração de pedra, eu sei que o Espírito Santo é poderoso para quebrar, para quebrantar. E não é a pastora Fabiana que faz isso. Nós não temos o poder de transformar ninguém. Mas existe a palavra e existe o Espírito Santo. E Ele é poderoso para transformar a minha vida e a vida de vocês. Então o espelho é um lugar de reconhecimento. E que nessa viagem a gente possa reconhecer o que é que precisa ser transformado. O que é que precisa ser deixado no altar do Senhor. O que é que precisa ser mudado na minha vida e na sua vida. Para que a gente possa viver, estar no centro da vontade de Deus. E sabe que o Senhor ministrou no meu coração que para algumas mulheres o espelho não está sendo um lugar de vaidade, não está sendo um espelho onde ela não está se achando bonita. O espelho não está sendo um lugar onde ela olha e vê o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, eu estou te vendo nesse espelho e mostra para mim o que precisa ser transformado, mostra para mim, me faz reconhecer o que precisa de mudança na minha vida. Não, tem mulheres que estão brigadas com o espelho. Tem mulheres que estão fazendo do espelho um lugar de tribunal. Elas quebraram os seus espelhos. Elas quebraram os seus espelhos por conta da comparação. Elas quebraram os seus espelhos por conta da rejeição. Elas quebraram os seus espelhos por conta de tantos sentimentos. E eu quero falar para você: pare de se medir com a régua do mundo. Pare de se medir por conta de mulheres que você segue no Instagram. E eu quero te lembrar que você é imagem e semelhança de Deus e que você é única. Você é única. Você é linda. Eu quero falar que não é proibido a gente admirar algumas mulheres. Não é proibido essas mulheres nos influenciar. Mas sabe o que é errado? Nós queremos ter o que ela tem. Nós queremos, gente, queira ter o que ela tem sobre a sede e a fome da palavra. Sobre uma vida de consagração. Mas não queira ter a bolsa que ela tem. Eu quero ter o perfume que ela tem. Eu quero ter o cabelo igual a dela. Ei, nós somos imagem e semelhança de Deus. Você é da maneira que o Senhor sonhou que você seja. Para de se comparar. Para de medir a sua régua com a régua do mundo. Eu quero que você olhe para essa mulher cheirosa que está do seu lado. Essa mulher preciosa. E fale: você é linda. Nete, você é linda. Fê, você é linda. Você é linda, Jana. Aleluia. Aleluia. Nós estamos embarcando numa viagem. E tudo que está em excesso nas nossas vidas, graças a Deus que nós estamos nos conferindo nessa noite. Porque tudo que é em excesso nós vamos deixar no altar do Senhor. Eu sou a primeira a estar aqui. Essa palavra, ela começou na minha vida em fevereiro. Sabe por quê? Porque eu estava olhando muito para o espelho, que é a Bíblia. Sabe para quê? Eu estava olhando muito para o espelho, que é a Bíblia, para pregar. Para fluir no grupo do WhatsApp A Vida em Estações. E a gente não lê a Bíblia para dar resultado. A gente olha nesse espelho por conta de uma transformação que a gente quer na nossa vida. Por conta de uma sede e uma fome pela presença de Deus. Eu não leio a palavra
sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo, quando ele entrava na tenda do encontro, Paulo, põe de novo aquela foto. O primeiro ambiente que ele acessava era o átrio. E o primeiro utensílio era o altar de bronze. Era o sacrifício. E eu quero te lembrar que Jesus é o cordeiro mudo que se entregou por mim e por você. Ele é o sacrifício vivo. Hoje não precisa de nenhum sacerdote entrar sozinho aqui no tabernáculo para oferecer para Deus sacrifício por conta dos nossos pecados. Ei, basta eu e você nos arrependermos de uma maneira genuína e confessar para Ele os nossos erros e nossos pecados, e Ele perdoa. E eu quero te lembrar que tudo Ele já conquistou na cruz por mim, por você. Tudo Ele já conquistou no Calvário por mim, por você. Só que a nossa viagem começou em Êxodo 38:8, falando que as mulheres, elas renunciaram, elas entregaram, elas ofertaram os seus espelhos de bronze para que a bacia de bronze fosse produzida. E a nossa viagem nessa noite é na bacia de bronze. A bacia de bronze, depois do sacrifício, o sacerdote, ele ia para a bacia de bronze para lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Mãos fala daquilo que nós fazemos e pés fala daquilo por onde nós estamos caminhando, por onde a gente caminha. Ei, aonde você tem colocado as suas mãos? Aonde nós temos colocado as nossas mãos? Aonde nós temos colocado os nossos pés? A bacia de bronze, ela é para purificar e santificar. E o Senhor nessa viagem está nos purificando. O Senhor nessa viagem está nos limpando. A purificação é para nos limpar de tudo aquilo que não é de Deus. A purificação é para fazer uma limpeza na minha, na sua vida nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui e está nos purificando nessa noite. O teu sangue nos purifica. Ah, Senhor, nós estamos olhando para o espelho nessa noite e nós estamos reconhecendo que nós precisamos de purificação. Nos purifica nessa noite. Depois vem a santificação. E sabe o que é santificação? É nós estarmos nos separando, nos preparando para viver os sonhos e as promessas de Deus. Quando o anjo Gabriel visita Maria, a Bíblia não fala que Maria se assusta com o anjo. Maria se perturba com a mensagem que ele entrega. Sabe por quê? Maria, quando ele visita ela, ele fala que ela é agraciada, que Deus achou graça nela. Ei, Deus acha graça em mim e em você. Você é uma agraciada de Deus. Por isso que Ele está liberando uma palavra como essa de purificação e santificação. E por quê? Por que Maria? Gente, por que Maria não se assusta com o anjo? Porque ela era uma mulher do Wi-Fi. Ela tinha a senha do Wi-Fi do céu. Ela com certeza era uma mulher era uma adolescente, uma jovem que com certeza provocava Deus. E eu sei que você está aqui. Se você está aqui essa noite, é porque você tem sede e fome de Deus. E assim como Maria, você está provocando Deus nessa noite. E aí o anjo fala assim para ela: o que você vai gerar? E ela: como? Eu sou solteira, eu estou noiva. E você já conhece essa história. E aí ele fala algo maravilhoso para ela: o que você vai gerar é grande e é de Deus. E aí eu quero falar para vocês que nós estamos sendo purificadas. Há uma faxina do Espírito Santo hoje sobre as nossas vidas. E nós estamos sendo santificadas por conta do propósito. Nós estamos sendo separadas por conta do propósito, por conta da promessa, por conta do destino profético que Ele tem na minha vida e na sua vida. E aí eu quero te lembrar que assim como o anjo olha para Maria e fala: o que você está gerando é grande, mas é dele. E eu quero te lembrar que o que Deus está gerando na minha vida e na sua vida é grande, mas é dele. A
As promessas e os sonhos de Deus não é sobre nós, mas é sobre Ele. É sobre Ele, a mulher de Deus. Nada que o Senhor libera sobre as nossas vidas, nada que o Senhor capacita sobre nós, tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele, tem a ver com uma geração, tem a ver com um legado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar essa mentalidade, que nada que nós construímos no reino é para nós, mas é para Ele. Aleluia! Aleluia, aleluia. Jesus, eu te amo. Obrigado. Eu quero que o Paulo coloque no telão as mulheres, o significado das mulheres. Gente, eu fiz um propósito, eu já li a Bíblia inteira. A primeira vez que eu li a Bíblia, minha Bíblia era desse tamanho. Foi no meu primeiro ano de conversão. Eu lia de segunda a sexta. Eu almoçava da meio-dia a 12:20, porque na minha empresa tinha refeitório. Então eu comia rapidinho. E eu corria para o meu espaço, para a minha mesa, para me ler a Bíblia. Só que eu era uma bebê na fé. Mas eu glorifico a Deus. Eu não entendia muita coisa. Mas eu glorifico a Deus por eu ter conseguido ler a Bíblia no início da minha conversão, sem entender muita coisa, mas eu sei que muita coisa que eu li lá atrás foi o que me trouxe até aqui. E por diversas vezes eu li a Bíblia. Só que, cara, esse ano está sendo tão diferente. E a nossa igreja, no ano de 2026, está no ano da reconciliação. E eu falei, Deus, se nós estamos no ano da reconciliação, o Senhor está chamando a igreja de uma maneira coletiva para se reconciliar com algo. E de uma maneira individual. E aí eu olhei para o espelho e perguntei, Espírito Santo, com que eu preciso me reconciliar? E eu me reconciliei com a palavra. E eu me reconciliei com a leitura, não com a leitura para pregar, não com a leitura para dar resultado, mas com a meditação. Com a meditação que transforma de dentro para fora, que trabalha a Fabiana, que tem uma natureza ruim, que tem uma natureza que precisa do Senhor, que precisa do Espírito Santo, que precisa dessa palavra para quebrantar, para corrigir, para alinhar. Aleluia. Gente, as mulheres que ficavam na porta da tenda do encontro, eu estudando, eu entrei no propósito de leitura em fevereiro. E aí em fevereiro, essa palavra explodiu no meu coração. E eu chorei tanto, mas eu chorei tanto quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração o que Ele tinha para fazer em mim. Porque primeiro começa de cima para baixo, igreja. Primeiro começa de cima para baixo. Eu estou pregando primeiro aqui, ó, para mim. E o significado, põe Paulo. O significado. As mulheres se reuniam. O significado do Êxodo 38, que fala, mulheres se reuniam, no original o verbo reunir no original, para este capítulo, significa tsaba. Aquelas mulheres na porta da entrada, da tenda do encontro, não era uma reunião casual de mulheres. Tsaba significa reunir um exército. Militar, batalhar como uma tropa organizada. E eu quero que vocês fiquem de pé. Sabe por quê? Porque essas mulheres, nós estamos aqui nessa noite. E eu já quero chamar o ministério de louvor. Sabe por quê? Porque o excesso de distração tem desorganizado esse exército aqui. O ego, a vaidade, o coração cabeludo tem desorganizado esse exército aqui. Hoje não precisa mais do tabernáculo de Moisés.
Hoje não precisa mais da tenda que Davi construiu. Não precisa. Sabe por quê? Porque quando o meu e o seu Jesus, ele grita lá na cruz, está consumado. Ele morre e ele entrega o Espírito ao Pai. E a palavra de Deus fala que o véu lá no santuário foi rasgado de alto a baixo. E nós temos acesso por conta de Jesus. Aleluia! O acesso é livre para mim e para você. Aleluia! O nosso Jesus, o nosso Deus, ele não habita mais em tendas construídas por mãos humanas. Igreja, mulher de Deus, exército reunido, ele habita aqui. Ontem nós ouvimos: ouça a voz do Espírito Santo, ele habita dentro de mim e de você. Considere, ele não é um vento, ele é uma pessoa. E hoje, para me acessar o Santo dos Santos, ele falou: Fabiana, eu tô com ciúmes de vocês. Você recebeu um envelopinho lá fora. Aleluia. Não sei se você já abriu. Se alguém não recebeu, levanta as suas mãos, que a diaconisa vai te entregar. Mas é um espelho bem pequenininho. É um espelho bem pequenininho. Fica com a sua mão levantada. E no papel está escrito assim: toda jornada começa como uma descoberta. E eu falei: Senhor, qual é a descoberta para essa jornada? E ele falou: Fabiana, eu estou com ciúmes de você. Eu estou com ciúmes das minhas filhas. Eu estou com saudade de vocês. Paulo, põe Mateus 6,6. O Senhor está nos chamando nessa primeira ministração para nos reconciliar com a bacia de bronze, que é um lugar de purificação e santificação. Mas além da bacia de bronze, o Senhor, ele tem ciúmes de mim e de vocês. Ele está com saudade de mim e de vocês. E ele falou: Fabiana, eu quero que vocês se reconciliem com a minha presença. Toda jornada começa com uma descoberta. E nós estamos descobrindo que nós precisamos voltar para a presença. Nós precisamos considerar a presença. Nós precisamos desejar essa presença, agarrar essa presença. E sabe aonde você encontra essa presença? Não é você querendo... Gente, não é errado. Eu sou uma pastora que motivo as mulheres a fazerem vídeos, a fazerem áudios para colocar no grupo da Vida Estações. Mas eu tenho olhado para as plataformas digitais e tá tudo igual. Parece um monte de robô. Ei! É por isso que amanhã a gente vai ouvir sobre os 4 temperamentos. Você é única. Você é única. O excesso, a distração, o desequilíbrio tem atuado para destabilizar a organização deste grande exército de Deus. Mas hoje neste embarque o Senhor nos presenteou com espelhos. E Mateus 6,6 é o nosso lugar. É o lugar do Santo dos Santos. Talvez o seu lugar de encontro é dentro do banheiro. Talvez o seu lugar de encontro é dirigindo o seu carro. Talvez o seu lugar de encontro é lavando a louça, é cozinhando. Mas em Mateus 6,6, põe Paulo para mim. Aleluia. Aleluia.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que vem em secreto, e te recompensará. A descoberta dessa viagem tem a ver com santificação, com purificação e se reconciliar com a presença. Cadê a Ju? Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, Aleluia. pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, nós fizemos uma comunhão, um culto, último culto do ano. Eu não lembro que ano que foi, mas isso é recente. Nós fizemos um culto de mulheres. E após o culto, as pastoras e as presbíteras dessa casa subiram. E eu tinha, junto com outras mulheres, organizado uma surpresa. Nós colocamos bexiga com o nome delas. Nós entregamos um anel e foi lindo. Foi um tempo de mesa, a Ju estava aqui. E a Pamela fez um vídeo tão lindo. Pamela da mídia. E eu postei no meu Instagram. Sem intenção nenhuma. E do dia pra noite, eu ganhei seguidores. Comecei a ganhar seguidores. Por isso que a gente tem que sondar o nosso coração. Porque numa conversa com uma pessoa de Deus, ela falou: poxa, que legal. Olha como é orgânico, e eu acredito no orgânico de Deus nas nossas vidas. Ela falou: agora você precisa gerar conteúdo para sua plataforma. E aí eu falei: eu vou fazer isso. Gente, foi horrível. Eu comecei a ficar escrava daquilo que eu não sou. Eu falei: Deus, eu não quero. Eu comecei a me perder. Eu falei: essa não é a minha essência. Essa não é a minha essência. Não se perca. Não é sobre número de seguidores. Não adianta nós sermos conhecidas nessa terra e nós não sermos, não achar graça de Deus. Não adianta não ter graça de Deus
E não adianta nós não sermos conhecidas, sabe aonde? No inferno. Porque o inferno tem que nos conhecer. E tem que ter medo da gente. Porque a gente é uma mulher de oração, uma mulher de intercessão, uma mulher de entrega, uma mulher de quebrantamento, uma mulher que não é perfeita, mas que reconhece: ah, Senhor, eu preciso ser corrigida, eu preciso mudar minha rota. Ah, eu quero a Jesus, irmãs. Eu quero casar com Ele. Eu quero estar no lugar da presença. Eu quero estar no lugar do encontro. Esse é o nosso lugar. E tudo que Deus tiver para fazer nas nossas vidas, no nosso ministério, tudo que Deus tiver para fazer na sua vida é algo genuíno, é algo orgânico, é algo natural. Seja conhecida no céu pelo Senhor e seja conhecida no inferno por você ser uma mulher de oração, de intercessão, que se levanta na dor, que se entristece, mas que se levanta na dor. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Me esconde, Senhor, nos esconde, nos acha essa noite. Oh, leva-me à sala do Nos esconde em Ti, Jesus. pelo novo Queremos ser encontradas pelo Senhor. e vivo caminho. Diz o alto, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. Grita, Senhor. Oh, leva-me pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Tô chamando, Senhor. Obrigado. Pra te adorar, Obrigado, Jesus. Senhor. Obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Nós estamos nos conferindo